Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma aula de arquivologia. Continuando a falar, a aula passada nós vimos arquivos permanentes 1, funções, atividades, arranjo, descrição e publicação. E agora nós vamos continuar vendo algumas atividades dos arquivos correntes, são arquivos permanentes 2, ainda falando de arquivos permanentes. Um assunto que cai muito, que costuma cair muito em prova, que é conservação e referência, sobretudo a conservação de documentos, que é o que nós vamos falar a partir de agora, nessa aula de noções de arquivologia. Vamos lá. Só relembrando, então, as funções de um arquivo permanente, porque a conservação é uma atividade de arquivo permanente. Funções: reunir os documentos, arranjá-los, ou seja, ordená-los de forma adequada, conservá-los de forma preventiva e corretiva, e descrever, publicar nos instrumentos de pesquisa, também facilitar a consulta ou acesso. Vamos lá. Conservação, então, pode ser de forma preventiva e de forma corretiva. Preventiva é aquela que você faz desde o momento que o documento nasce, é produzido, a fim de fazer com que ele dure o máximo possível o documento original. E corretiva é quando o documento já sofreu algum dano e precisa ser reparado o dano, se for possível. As atividades dos arquivos permanentes são o arranjo, que nós já vimos na aula passada, descrição e publicação nós também já vimos. Agora vamos falar sobre conservação e referência, as outras atividades dos arquivos permanentes. Conservação. Primeiro, definições de termos comuns, afins com a conservação. Preservação contempla as atividades de conservação, armazenamento e restauração. O seu objetivo é manter o documento em seu estado original, impedindo a sua degradação, através de procedimentos em estruturas básicas do acervo. Então, é aquela manutenção que nós falamos, a manutenção preventiva. Conservação. O seu objetivo é impedir o aumento de danos aos documentos, interrompendo o processo de deterioração através de pequenas intervenções, controle do ambiente e do manuseio. Também tem a ver com a prevenção. Restauração. O seu objetivo é recuperar e reforçar o documento deteriorado e danificado. Então, aí já é o quê? Uma intervenção que se faz no documento porque ele sofreu dano. Através de intervenções diretas no documento, alterando a sua estrutura. Climatização. Processo de adequar, por meio de equipamentos, a temperatura e a umidade relativa do ar a parâmetros favoráveis à preservação dos documentos. Isso está no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística do Arquivo Nacional. Higienização. Retirada por meio de técnicas apropriadas de poeira e outros resíduos com vistas à preservação dos documentos. Ou seja, resumindo, é a remoção de sujidades. Tá? Então, o que mais causa dano ao documento, a gente vai ver, além do próprio homem, são as sujidades, isso já cai em prova, sujidades, tá? Que por mais que você limpe, a poeira ela vai se acumulando sempre no documento. Mesmo que você feche o ambiente, tudo, acaba acumulando poeira no ar. Portanto, são as sujidades. Então, tem que estar constantemente fazendo uma limpeza, tirando pó do documento. A gente vai falar já. Então, sujidades caem em prova. As sujidades também é um dos maiores causadores danosos aos documentos. Operações de conservação. Desinfestação, limpeza, alisamento, restauração. Essas são as principais operações de conservação. Já vi cair em prova várias vezes isso, tá? E cuidado para não confundirem com os métodos de restauração: banho de gelatina, tecido, silk, laminação manual, encapsulação e envelatura. São procedimentos distintos. Isso é que costuma cair mais, ainda mais para noções básicas. Eu coloquei aqui desinfecção e sublinhei, porque na maioria das publicações dos livros da área de arquivologia não aparece desinfecção. Mas é só para vocês saberem que tem diferença entre desinfestação e a desinfecção. A desinfestação, que é uma operação de conservação, combate ou inibe os insetos. E a desinfecção combate ou inibe os micro-organismos, fungos, bactérias, mofos.
tá certo? Então, essa definição, tanto de desinfecção e desinfestação, está no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística do Arquivo Nacional. Agora, nos livros aparece, não faz menção à desinfecção, somente a desinfestação, limpeza, alisamento, restauração, ou restauro ou reparo. A desinfestação, então, combate ou inibe os insetos. Limpeza, como é que você vai limpar um documento? Com pano macio, com uma escova adequada, apropriada, com aspirador de poça. Tem que tomar cuidado para não sugar o documento na hora que estiver fazendo a limpeza, né? E essa limpeza, então, tem íntima relação em remover a poeira, o pó dos documentos, as sujidades, né? É um dos maiores causadores de danos aos documentos. O alisamento, o que é alisar o documento? É fazer carinho no documento? Não, alisar o documento é você passar o documento a ferro. O documento ele é colocado em câmara e submetido a calor e a umidade específicos, e depois passados a ferro com pressão moderada. Tem que tomar cuidado para não queimar o documento, né? E a restauração? São utilizados certos procedimentos para recuperar documentos que não foram conservados de forma adequada, ou foram até conservados de forma adequada, mas passaram-se muito tempo e vai chegar uma hora que realmente o documento necessita de alguma intervenção. É feita por especialistas, né, por profissionais que possuam expertise em restauração de documentos. Então, a restauração consiste em tentar revitalizar a concepção original do documento. E os métodos de restauração, né? Falando de forma bem resumida sobre esses métodos de restauração, já que eu, na verdade, só estou falando em noções de arquivologia, mas cuidado para não confundirem as operações de conservação, que costuma cair muito prova, com métodos de restauração. Um banho de gelatina é o documento que vai ser mergulhado em cola específica, aumentando a durabilidade do documento. Por outro lado, eles ficam sujeitos ao ataque de fungos, de insetos. O tecido você vai utilizar pastas de amido, folhas de tecido fino. O silking já é um tecido mais consistente, que envolve musselina de seda, mas também envolve um alto custo, justamente por ele ser um tecido mais consistente. A laminação consiste no reforço de documentos frágeis ou deteriorados, colocando-os entre folhas de baixa gramatura, ou seja, por exemplo, folha de papel de seda e outra de acetato de celulose. A laminação manual, você vai utilizar acetato de celulose em contato com acetona. A encapsulação, você utiliza películas de poliéster e fita adesiva de duplo revestimento. E a velatura, quando aparece em prova, é mais a laminação e banho de gelatina e a velatura. A velatura consiste na aplicação de reforço de papel ou tecido em qualquer parte da folha, né? É o chamado reforço, tá certo? Esses são os mais utilizados. Vamos ver agora os agentes danosos aos documentos, que são os agentes físicos, os químicos e os biológicos. Os físicos: luminosidade, temperatura e umidade relativa do ar. A luminosidade, pessoal, a luz natural, a luz solar, a luz do dia, ela deve ser evitada. E a luz artificial, essa que eu estou precisando agora para enxergar, né? Para ver o que eu estou falando, né? Ler os slides, né? A luz artificial deve ser utilizada com cuidado, com parcimônia, porque mesmo a luz artificial também causa danos às fibras do papel, embora em menor intensidade que a luz solar, mas também causa danos. Então a luz artificial deve ser evitada. A temperatura documental, ela não deve ser nem alta, nem muito alta e nem muito baixa. Ela deve ficar em torno de 18 a 22 graus. Em alguns livros aparece que a temperatura e a umidade relativa devem ser baixas, mas 18 a 22 graus eu não considero nem muito baixa, nem não é alta, também não acho que seja muito baixa, né? É uma temperatura mais ou menos, né, amena, no meu entendimento, né?
Claro que se aparecesse lá alta e baixa, vocês marcariam baixa, porque 18 a 22 graus não é alta. Umidade relativa do ar deve ficar em torno de entre 55% e 60%. Mais de 60% pode haver proliferação da colônia de fungos. O aparelho que mede o índice da temperatura, qual é? É o termômetro. O termômetro mede o índice da temperatura. E umidade relativa do ar é o higrômetro. Então, temperatura e umidade relativa do ar. Termômetro mede a temperatura, higrômetro mede a umidade relativa do ar. Então, aquele que mede ao mesmo tempo a temperatura e a umidade relativa do ar é o chamado termohigrômetro. Então, isso é só para vocês saberem. Os agentes químicos. Poluição atmosférica, tintas, gorduras e oleosidade, objetos metálicos. Poluição atmosférica, os poluentes, é um dos principais agentes de deterioração dos documentos. As tintas mancham os documentos. As gorduras e oleosidade, o que se recomenda? O uso de luvas de algodão para manusear os documentos. E os objetos metálicos, deve ser evitado aqui os clipes, os grampos, porque causam oxidação, enferrujam os documentos. E quanto aos agentes biológicos, insetos, roedores, micro-organismos, o homem, que é a ação, nós chamamos de ação antrópica, insetos que causam danos aos documentos, baratas, traças, brocas, entre outros. Os roedores, os ratos, os micro-organismos, fungos, bactérias, mofos. E o homem, além das sujidades, o homem é um dos principais causadores de danos aos documentos. Devido ao que? O uso inadequado de manusear o documento, por desconhecimento, ou mesmo a falta de cuidado ao documento, o desleixo ao documento, não cuidar bem do documento. Então, ou por desconhecimento ou por desleixo, o homem, nós, seres humanos, somos os maiores causadores de danos aos documentos. E uma vez que caiu em prova que a ação antrópica representa uma das ações, a ação antrópica representa um dos maiores causadores danosos ao documento. Aí muita gente viu a ação antrópica e não sabia que era ação humana. Ação antrópica é ação humana. Então tá certo, Banca CESP-UNB jogou uma questão dessa. Ação antrópica é ação humana. O homem é um dos maiores causadores danosos aos documentos. Então tá certo, estaria certa a questão. Vamos ver agora algumas dicas de preservação do Arquivo Nacional. Várias delas já caíram em prova. Número 1, a luz do dia natural deve ser abolida na área de armazenamento, porque enfraquece o papel. A própria luz artificial deve ser usada com cuidado. Eu já expliquei isso agora há pouco tempo. Marque a número 1 aí, põe um asterisco, já caiu em prova várias vezes. Número 2, o ar seco e a umidade enfraquece o papel e a umidade provoca mofo, certo? 3, a temperatura deve ser baixa. O calor constante destrói as fibras do papel. A umidade também deve ser baixa, tentar mantê-las estáveis sempre sem oscilações. Então, é importante que tanto a temperatura quanto a umidade relativa do ar, elas se mantenham o quê? Constantes, estáveis, sem oscilações, beleza? Aqui nessa dica do arquivo, a terceira está se falando em temperatura ser baixa. Claro, se você tiver que priorizar, vai ser baixa. Aqui, 18 a 22 graus, eu considero amena, mas podemos até falar baixo, então não podemos falar alta, beleza? Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande aula! Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço
para a Universidade Federal do Ceará 2016, edital publicado. Então acesse o nosso site laconcurso.com.br e você vai ter um curso aí fantástico que vai te ajudar na sua preparação. Só mais um recado. Está vendo o material dessa aula que você acabou de assistir? É só você clicar aqui embaixo e lá no site fazer o download gratuitamente do material de apoio. Um forte abraço, espero você. Tchau. Clique lá.